Olá, meus amigos, boa tarde. Natália Souza mais uma vez aqui com vocês. E hoje eu vim falar um pouco aqui sobre a questão da mentalidade, né? Como que muitas pessoas me perguntam como que eu consegui mudar a minha mentalidade, né? Aquelas pessoas que me conheciam antes do que eu era e depois, né, de um certo tempo. Então, eu resolvi compartilhar aqui um pouco com vocês sobre como eu consegui fazer com que a minha mentalidade mudasse para uma mentalidade de uma pessoa de sucesso, né? Que saísse de uma pessoa fracassada, digamos que eu era, para ser uma pessoa de sucesso. Não que eu já tenha tanto sucesso à visão de outras pessoas, né? Mas a minha visão tem muito sucesso, sim. Primeiro porque eu sei que todo sucesso primeiro acontece na mente, para depois você conseguir levar ele para o mundo real, né? Para que aquelas outras pessoas consigam enxergar, né? Que são aquelas pessoas que elas não têm uma crença que permite elas ver uma coisa que elas não conseguem ver com os olhos. É como se elas enxergassem só com os olhos físicos. E para quem não sabe, os olhos físicos, eles nos enganam, né? Alguém que mora na cidade grande aí, as pessoas podem observar, ele vai olhar a linha do trem ali, aqueles trem que não são monotrilhos, eles têm dois trilhos. Só que ali perto de você, você olha, você vê os dois trilhos. Só que à medida que ele vai ficando distante, daqui a pouco você vai ver como se tivesse emendado num trilho no outro, fosse um monotrilho. E você sabe que isso não é verdade. Então, o que acontece? As pessoas que elas enxergam apenas com os olhos físicos, na verdade elas estão cegas, entendeu? Porque os nossos olhos da mente são os que verdadeiramente enxergam. Os nossos olhos físicos, eles são como se fosse a janela de uma casa. Sua mente estivesse lá dentro de casa e estivesse captando todas as imagens ali no computador, e aquelas imagens que aparecem lá fora é como se fosse apenas uma visão ali pela janela. Então, se você não enxergar com seus olhos físicos, na verdade você não enxerga muita coisa. E você tende a cada vez mais enxergar menos ainda. Então, o que eu fiz? Primeira coisa, autorresponsabilidade. Eu parei de pensar que o governo teria culpa porque eu não arrumava emprego, ou porque eu ia mal financeiramente. Eu parei de colocar a culpa nos meus pais, ou porque eu não tinha isso ou aquilo. Entendeu? Chegou um dia que eu me autorresponsabilizei pela minha vida. Eu cheguei, dei um basta que eu falei: a partir de hoje eu sou responsável pela minha vida, ou boa ou ruim, sou eu que sou responsável pela minha vida, né? E depois disso eu fui correr atrás de adquirir uma mentalidade nova, ou seja, eu mudei meus amigos. Na verdade eu perdi todos os amigos, e fui arrumar amigos novos, aqueles amigos que estariam indo a um caminho por um caminho que fosse dar em um lugar que eu também queria chegar. E isso me ajudou bastante na minha mudança de mentalidade, né? Porque eu fui ver o que essas pessoas faziam, né? Copiar os livros que elas liam, eu ia lá e copiava as atitudes dessas pessoas. Participar também de seminários e treinamentos, e a atitude positiva sempre, né? Que a atitude positiva é quando você está com aquela autorresponsabilidade, você não vai querer o pior para você. Então, ainda que uma coisa não tende a dar muito certo, mas você vai com aquela autorresponsabilidade e autoconfiança em si mesmo, que vai dar certo. E que se não der certo, mas que em algum momento você vai ter uma visão ali de como fazer uma coisa melhor ainda dar certo para você, né?
essa foi a terceira parte, né? Com a atitude positiva. E como eu falei, é a atividade, né? A atividade que eu passei a desenvolver foram outras atividades. Atividades que não era todo mundo que estava disposto a fazer, mas que eu via aquelas pessoas que faziam essas atividades terem resultados diferentes. Então eu pensei, nossa, então é isso que eu quero. Essas atividades elas incluem muitas ações diferentes, como por exemplo trocar aquela baladinha do final de semana para passar o final de semana estudando. Por exemplo, também às vezes dormir até em vez aliás, deixar de dormir até mais tarde, acordar mais cedo e dormir mais tarde, acordar mais cedo e cortar aqueles programinhas de televisão que não nos leva a lugar algum. E principalmente é deixar de conviver com pessoas que não têm objetivo. Tem pessoas que elas levam a vida baseada, eu queria uma vida melhor para mim, eu gostaria, entendeu? Mas isso é muito fraco. Um desejo desse nível dificilmente vai ser realizado. Um desejo que se realiza é aquele desejo ardente. Tipo, a primeira vez que eu decidi mudar minha mentalidade, eu, aliás, nem sabia que tinha esse passo que eu tinha que dar, que era mudar a mentalidade, mas eu cheguei para mim mesmo, diante de mim mesmo, falei, eu e você, a partir de hoje, se alguma coisa tiver que dar errado em sua vida, você vai ser o responsável. Claro, se alguma coisa tiver que dar certo também, você pode aplaudir que você é a pessoa responsável por isso. Então foi isso, gente. Eu me autorresponsabilizei por meus atos, entendeu? Não foi fácil, mas é assim mesmo, tudo depende da certa disciplina. E são esses desejos fortes que realmente faz sentido para o universo, e depois de muita disciplina ali, uma hora ou outra aparece uma força ali, uma força positiva para lhe ajudar ali, que você não sabe de onde que vem, mas que você confia nela e que essa força te ajuda a você dar o próximo passo e o próximo. Quando você vê, no final das contas, aquela trajetória ali foi como se fosse uma diversão. Você lembra como se fosse um filme que você assistiu, mas que o melhor que esse filme é o filme da sua vida. Por isso que pessoas de sucesso, muitas delas, costumam deixarem livros escritos, né? Porque não que seja a intenção deles estudar ali para escrever um livro, mas existem exceções, existem algumas pessoas que já estudam para isso, mas outras não. Quem estiver me seguindo aqui, se tiver algum comentário, eu posso estar indicando alguns livros aí de pessoas que eles nunca se imaginariam escrevendo um livro, mas por eles passarem muitos obstáculos e depois eles se acharem nesse sentido de ter assistido o filme, que ali tudo foi tranquilo, né? De momento ali a pessoa acha que é muito difícil, mas depois o pessoal passa a ver que aquilo ali foi só uma brincadeira, como se fosse só um desafio simples ali, entendeu? Então, eu tava lendo um livro do cara esses dias que o cara, ele se tornou especialista em mente humana. Ele nunca se imaginaria escrevendo um livro. Ele foi lá, teve autorresponsabilidade sobre a vida dele também, e foi enfrentando os desafios, e depois de um certo tempo ele falou, deixa eu escrever um livro então para contar a minha história. E é por isso que os livros, eles nos ajudam a tirar a gente de um ponto A
e nos levar ao ponto B, ou seja, nos levar de um ponto de fracasso para o ponto de sucesso, porque aquilo encurta muito a nossa curva de aprendizado. Por exemplo, imagina uma pessoa que estudou aí 20 anos através de tentativas e erros, e ele resume tudo aquilo em um único livro, né? Como no caso do Napoleão Hill, né? Que o cara estudou 25 anos para colocar a filosofia da ciência do sucesso em apenas um livro. Esse livro, para quem não conhece, chama-se Pense e Enriqueça. E um livro que você pode ler em 20 dias, né? Claro que se você realmente quer entender a filosofia do sucesso e quer colocar aquilo no seu subconsciente, você tem que ler pelo menos toda semana. Mas é um livro, você leu ali, você lê de mente, você é uma pessoa que tem a mente aberta, você lê ali, você já vai ter um certo entendimento do que é a filosofia da ciência do sucesso. Então, o cara, ele trabalhou 25 anos para fazer esse livro, né, e coloca lá. E você vê esse livro, você vai comprar ele no Amazon, ele é o que? Os créditos do seu celular. Mas muitas pessoas deixam de comprar um livro desse para ir comprar uma televisão que, dependendo de quanto que essa pessoa ganha, ele dá uma entrada ali, passa 2 anos pagando, né? Ou seja, está comprando a cruz para ele e ele não sabe disso. E que às vezes sabe, mas ele não acredita. Por quê? Porque os olhos físicos dele não conseguem ver isso, porque ele não enxerga com a mente. Entendeu? É motivo de, como eu falei no início do vídeo, a autorresponsabilidade. Você se autoavaliar, não esperar que os outros cheguem e te avaliem ali, ou não querer se confortar em estar vivendo numa sociedade que te diga ali que você é isso, que você é aquilo, que fica te admirando, te aplaudindo. Que na moral, isso é uma coisa que de início eu procurei fazer exatamente aquilo que a sociedade fosse excomungar, já para eles se afastarem de mim, porque eu vi que essas pessoas não tinham nada para me agregar de valor. Então, se você é aquele tipo de pessoa que tudo que você faz, seus pais dizem que tá bom, seus avós dizem que tá bom, a não ser que vocês tenham uns pais, uns avós que tenham sucesso, se for tipo de uma origem como a minha, de onde eu vim, de pessoas que são boas, mas pessoas que não conheceram o sucesso. Então você deve se autoavaliar isso também. Tipo, você tá na rodada de amigos ali, aqueles amiguinhos empregados que eles não têm grandes objetivos, muitas vezes nem cumprir com o horário certinho na empresa deles, e eles falar que você tá fazendo tudo certinho, cara, você pode parar e se autoavaliar que na verdade você está acabando com a sua vida aí, porque esses caras, eles não sabem do que é ensinado na filosofia da ciência do sucesso, por exemplo, né? Bom, gente, esse vídeo ficou um pouco longo aqui, e é isso. Mais cedo alguém me fez umas perguntas aí, eu resolvi gravar esse vídeo para vocês. Eu quero agradecer para quem assistiu até o final, né? Se tiver alguma dúvida, algum comentário, sinta-se à vontade para comentar aí embaixo aí. E é isso, gente. Sempre que eu puder, eu vou estar aqui passando alguma informação sobre o meu conhecimento aqui mesmo, meio atrapalhado ainda, mas a gente faz o que pode. Obrigado e uma boa tarde a todos.